Olá, eu sou a Carol Becker E eu sou o Felipe Rosa. e esse é o Pausa com Café. Esse é um lugar onde nós vamos bater um papo descontraído, extrovertido, e você pode participar com a gente. Isso aí, pessoal. Vocês podem participar conosco através da nossa caixinha de perguntas que nós disponibilizamos toda quinta-feira nas nossas redes sociais. E ali você deixa a sua resposta referente ao tema, um comentário, enfim, vem participar com a gente. Deixa a sua resposta lá, que aí no final do vídeo a gente sempre compartilha aqui junto e você, de certa forma, participa com a gente aqui. Isso mesmo. Inclusive, já nos siga nas redes sociais, Pausa Pod, no Instagram, Pausa no YouTube e Pausa no Spotify. Então é isso, pessoal. Agora você pausa, pega o seu café e vem com a gente. E vem com a gente. E vamos para o tema de hoje, que é... Expectativa versus realidade. E para começar, eu pesquisei aqui para que a gente possa ter um entendimento melhor, um ponto de partida sobre qual a diferença da expectativa com a realidade, né? No texto aqui diz que a expectativa envolve o que imaginamos ou desejamos que aconteça, muitas vezes embalada por nossos sonhos, ideias e previsões. Já a realidade é aquilo que de fato acontece, muitas vezes desafiando o que esperávamos. Já viveu isso, amiga? De expectativa, já. Eu acho que todos nós, como seres humanos, nós temos expectativas geradas mediante algo que a gente tem a previsão, né, de que vai acontecer. E como a própria explicação aqui diz, a expectativa é aquilo que a gente acredita, é uma crença que a gente tem no que vai acontecer e a forma que isso vai acontecer, né? E isso nada mais é que a nossa mente projetando uma possível realidade de uma possível situação ali, de uma situação que nós estamos vivendo. Mas será que sempre a realidade ela tá em conformidade com a expectativa? Sempre aquilo que a gente espera, aquela coisa que a gente tem a expectativa, de fato acontece? De fato vira realidade? Dificilmente, né? Eu acho que muitas vezes a expectativa ela é frustrada pela realidade, né? Verdade. Então a gente projeta muitas coisas, idealiza, mas na realidade as coisas funcionam de uma outra forma. E acho que a probabilidade de ser pior é maior do que ser melhor, né? Mas acontece às vezes dela ser melhor, né? Superior, é. Superior. É porque eu acho que, geralmente, nós como seres humanos, a maioria das pessoas, né? Nós colocamos expectativas muito altas nas coisas, né? Então nós projetamos e na nossa mente tudo sai perfeito, não tem nenhum empecilho, não tem nenhuma intercorrência, nenhum improviso, nada ali que possa, sei lá, causar uma rota diferente naquele caminho que a gente idealizou, né? E a grande questão aqui é quando nós colocamos expectativas muito altas, então a gente tira o nosso pé do chão. E quando a realidade chega e a realidade é totalmente diferente ou não atinge as nossas expectativas, a gente se frustra, né? Sim. Eu tenho pra mim que eu não sou uma pessoa que tem muitas expectativas, né? Porque quando a gente tem uma expectativa, às vezes isso vem acompanhado de algumas coisas, como ansiedade, euforia, né? Então, são tipos de sentimentos, sensações que eu acabo fugindo. Então, eu acho que eu sou uma pessoa muito mais pé no chão com a realidade. E quando eu tô à espera de algo, a minha expectativa... não posso dizer que é pessimista. Eu não me considero uma pessoa pessimista que já espera o pior. Não é isso. Mas eu não gero muita expectativa nessa espera do que vai acontecer, né? Então, acho que tem pessoas que são pessimistas, que aí acho que não é a realidade. Que elas sempre esperam o pior, né? Ela já espera o pior, então também não é a realidade, né? Sim, então, também não é legal, né? Também não é legal, não é aquela expectativa positiva, ela vai pro outro extremo, né? O oposto.
Eu acho que eu sou uma pessoa mais realista mesmo, que tipo, pode acontecer, pode não acontecer, e é isso. É bem aquela vibe de eu prefiro me surpreender do que me frustrar, né? Tipo isso. Sim. Mas assim, quando a gente é mais novo, né? Eu tenho alguns exemplos de expectativas versus realidade. Eu acho que essa todo mundo teve, né? Quem tá nessa idade já adulta. Quando nós éramos adolescentes, ali sei lá, 14, 15 anos, acho que todo mundo tinha aquele anseio e tinha um ideal ali na cabeça de quando chegasse aos 18. Quando completasse a maioridade. Acho que era o sonho de todo adolescente ter 18 anos, porque a minha expectativa era que aos 18 anos eu iria tirar minha habilitação, ter meu carro, ter minha independência. E a realidade é que não, né? Na verdade, não. Você tirou a carta com Tirei quantos depois, anos? Eu acho que foi com 20, se eu não me engano. Tive o carro depois disso ainda, um bom tempo depois da habilitação. E a independência veio muito tempo depois. Na verdade, vem mais responsabilidades. Então, assim, digamos que a nossa expectativa em relação a completar 18, a minha pelo menos, ela foi um pouco frustrante. Porque você chega naquela idade e você fala, tá, e agora? Na verdade, você só pode responder ali criminalmente depois dos 18. Acho que a gente acaba superestimando essa fase, né? Muito, porque a gente acha que, completei 18, parece que vai virar uma chave, você vai entrar num metaverso ali do mundo adulto e tudo vai ser conforme você idealizou. E não é, né? Não é. A verdade, a realidade, ela é bem diferente da expectativa nesse caso, né? Sim, quando eu tava nessa fase para 18 anos, né? Eu acho que eu não tinha essa expectativa toda, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu meio que fui deixando muita coisa me levar, sabe? Por exemplo, eu fiz faculdade de contabilidade, porque eu já trabalhava desde os 15 anos na contabilidade. Então eu não tinha aquela expectativa que aos 18 anos eu iria para a faculdade e iria... Não, eu meio que só fiz porque eu já trabalhava nisso, então eu fui impulsionado, né? A minha expectativa não foi tanto aos 18 anos, foi mais pros 25, até antes dos 30, porque quando eu tinha a ideia na minha cabeça que eu iria me casar até os 25. E até os 30, eu já seria pai. E aí, você já pode ver por aí que... Já vemos que a realidade é outra aqui, né, pessoal? Diferente. Bem diferente da expectativa. Muita coisa não aconteceu. Acho que tudo na minha vida aconteceu diferente do que eu imaginava ou projetava, né? Então, tanto que eu tive uma mudança muito drástica dos 18 para 19, porque mesmo trabalhando em contabilidade, eu sempre fui artista de alguma forma. Então, eu fazia trabalhos artísticos, como ator, como bailarino. E aí, depois dos 18, eu mudei completamente. Eu já estava me desligando da contabilidade para viver só de arte. Isso era algo que eu nunca imaginei que ia acontecer. E aconteceu. E aí, vivi só como artista. E a minha vida mudou completamente. Aí, não casei, não virei pai, não tive filhos. Ai, nossa, é verdade. Eu tenho uma expectativa versus realidade também nessa questão de... estudo, vida profissional, porque eu comecei a faculdade também já direto ali, saí do ensino médio e já entrei na faculdade. Então, eu tava ali na fase dos 17 para os 18 anos quando eu comecei a faculdade. E você fez o quê? Eu fiz engenharia química. Meu Deus do céu. Então, eu me formei em engenharia química e na minha cabeça era o quê? Eu vou concluir essa faculdade, vou atuar na área e vou ficar rica aqui no Brasil. Pronto, meu Deus do céu. A realidade, o que aconteceu? Eu demorei 1 ano a mais para me formar, porque peguei algumas DPs que fui arrastando até o final do curso. Entendi. Então, eu me formei, ao invés de 5 anos, eram 6 anos. Eu e uma amiga da faculdade na época, a gente brincava que a gente fazia, porque ela também fez isso, ficou 1 ano a mais na faculdade, e a gente brincava que a gente fazia engenharia medicina, porque parecia que a nossa faculdade não acabava nunca, parecia a faculdade de medicina. Enfim, e aí eu tinha essa expectativa de que, nossa, eu vou atuar na área, vou ser engenheira. Na época eu já trabalhava no ramo de indústria química, não atuava como engenheira, claro, mas já trabalhava em laboratório, então assim, pensei,
vou voar aqui nessa empresa, né? E a realidade foi totalmente diferente. Eu fui demitida da empresa. Depois que eu saí, eu atuei em várias áreas completamente diferentes de engenharia química. Tipo, olha, eu trabalhei numa oficina mecânica, não como mecânica, mas eu trabalhei na recepção de uma oficina mecânica. Que loucura. Eu acho que eu trabalhei uns 2 meses lá. Trabalhei numa creche / escolinha, trabalhava no berçário. Era eu e mais uma moça, a gente tinha a responsabilidade de cuidar de 10 bebês ali da faixa de 6 meses até 2 anos. Estão vivas essas crianças até Elas hoje? estão, graças a Deus, sobreviveram. Não consigo nem imaginar isso. Experiências, né? Tudo a ver com a engenharia química, né, pessoal? Pra vocês verem. E aí, depois disso, os últimos trabalhos que eu tive no Brasil foram na área de sistema contra incêndio. Ou seja, eu saí totalmente daquela minha área de estudo, totalmente da minha expectativa. Não trabalhei na área, não fiquei rica, não virei engenheira atuante. E, depois de tudo isso, larguei tudo e vim pra Irlanda. Que ainda não fiquei rica e ainda não sou engenheira. Então, assim, a realidade é totalmente diferente. Mas a questão é, como é que a gente lida com realidades diferentes da nossa expectativa? Quando acontece dela se apresentar pra você, né? Porque aí você chega, tudo foi diferente, tudo aconteceu de uma forma que você não esperava, e aí você tem que lidar com isso, você tem que tomar decisões, às vezes imediata, né? E arcar com essas escolhas, com essas decisões. E entender que quando as coisas saem do seu controle ou não atingem a sua expectativa, não é o fim do mundo. Às vezes as coisas acontecem de uma forma que a gente não compreende naquele momento, mas a gente vai entender lá na frente. E às vezes aquilo que aparentemente aos seus olhos foi ruim, no final é bom, né? É perfeito, é agradável. Exatamente. Né? Eu penso que muito do que eu não vivi, né? Por mais eu não casei, não tive filhos, né? Não foi dessa forma como eu tinha imaginado, esperado. Mas eu vivi tantas outras coisas incríveis, sabe? Profissionalmente, né? Mesmo na área artística. Como também social, né? Conheci tantas pessoas, vivi tantas experiências, viajei o mundo. Já fui para mais de 20 países. Tipo, isso é loucura na minha cabeça. Isso é algo que, por exemplo, eu nunca tinha sonhado, eu nunca tive planejado. Simplesmente aconteceu porque aquilo que eu tinha esperado que acontecesse não rolou. E aí você faz do limão uma limonada. Exato, né? Eu tava com essa frase na minha cabeça. Se a vida te dá limão, o que você faz? Você chupa o limão azedo e fica chateado porque gosto ruim? Ou você usa ele pra fazer uma limonada, né? E se saborear daquela limonada. Pra você ver, ainda voltando nessa expectativa que eu tinha toda de atuar na área de formação e etc e tal, dentre esses trabalhos que eu fiz que não tinha nada a ver, um deles foi trabalhar como auxiliar de cobrança numa empresa de assessoria de cobranças. E pra você ver, se eu tivesse entrado na minha área, eu nunca teria entrado nessa empresa. E foi exatamente nessa empresa que eu conheci meu marido, Léo. Mentira! Foi. Então, tipo assim, você imagina, a minha expectativa era me formar na área de engenharia, trabalhar na área de engenharia, ficar rica e, nossa, ótimo. Seria lindo, maravilhoso, na minha cabeça, tava tudo planejado, tudo lindo. Mas aquilo que era a minha expectativa não era aquilo que Deus tinha pra mim. Não era o sonho de Deus pra minha vida. Então, Deus me levou pra um outro caminho. E o que eu fiz? Eu fiquei choramingando. Ai, meu Deus, nossa, tô derrotada agora porque ao invés de trabalhar de engenheira química, eu tô trabalhando de auxiliar de cobrança, ligando pra cliente, cobrando e levando o xingo todo santo dia. Poderia fazer isso, ficar me martirizando? Poderia, mas o que eu fiz? Eu fui trabalhar, eu fui ali ganhar meu dinheiro e nesse meio tempo, com eu vivendo aquele limão que a vida tinha me dado, eu fui gerando minha limonada. E conheci o Léo, casamos. Acredito que ele tinha outras expectativas também na vida profissional dele. Sim. E tudo isso calhou de hoje a gente estar aqui em outro país, vivendo um outro sonho, criando novas expectativas, né? Então é isso, é fazer do limão a limonada. É utilizar da realidade
para você gerar uma nova expectativa, para você viver de fato aquela realidade e usufruir do máximo que você puder dela. Porque aquilo que a gente está vivendo pode não ser a nossa expectativa, mas se você tá ali de alguma forma, é porque Deus permitiu que você estivesse ali, seja para aprendizado, seja para evolução. Então que, sei lá, a gente não venha se frustrar com a realidade, ainda que ela seja diferente da expectativa, mas que a gente venha utilizar disso para crescer e absorver o máximo de coisa boa que a gente puder, né? Porque o mais triste é quando a pessoa, as coisas não andam como ela quer, ou a expectativa dela foi frustrada e ela fica presa nisso, né? Exato. Que eu acho que seria o chupar o limão, né? E ela fica remoendo, e ela fica naquela angústia eterna e passa, às vezes, a vida toda lamentando por algo que não aconteceu ou que esperava que acontecesse e não vive. Deixa passar e não consegue nem perceber as oportunidades que estão em volta daquela situação que não aconteceu. Exatamente. Né? Eu vejo muito disso, principalmente quando eu vim para Irlanda, né? Eu vim para Irlanda para trabalhar na minha área como professor de artes aéreas, né? Na parte circense, porque eu já sou professor há mais de 15 anos de aéreos dentro da área artística. E eu vim para trabalhar nisso. Tinha uma proposta, tinha conversado com o estúdio, acabou que não rolou como achei que deveria, e eu tava ali sem dinheiro, sem ter o que fazer, né? Sem trabalho, e eu tive que começar a me virar. Não falava inglês, perdido, sem entender o motivo que eu tava aqui. E aí a gente tem que lidar com isso. E aí eu fui trabalhar, trabalhei de várias coisas também. Fiz faxina, fui cleaner, né? Fui faxineiro. Aí eu falei, se eu não for trabalhar na minha área, eu poderia trabalhar num café, porque é algo que eu gosto muito, que acho que talvez o meu psicológico não ficasse tão abalado de não estar exercendo a minha área. Acabou que eu fiz um curso de barista, fui trabalhar num café, e aí trabalhei um mês, me mandaram embora. Aí eu falei, e agora? Acabou que rolou num outro café, e aí nesse café eu fiquei lá quase 2 anos. Virei supervisor e só saí mesmo quando o lance da área artística ali tinha acontecido. E aí aquela forma que eu tinha planejado de vir pra cá foi totalmente diferente. E aí eu passando uma situação dificílima, que numa outra oportunidade eu posso compartilhar. Deus abençoou, me trouxe um novo caminho. E aí eu consegui uma oportunidade de receber através de um trabalho artístico. Então, assim, isso foi algo inesperado. Isso foi algo que, para mim, ao meu ver, é o plano de Deus, que é perfeito, bom e agradável, que excede a nossa expectativa. E às vezes, o problema de muitas pessoas é elas ficarem presas naquilo que elas tanto desejam, almejam, e gera aquela expectativa. E aí eu não tô falando de fé. Eu tô falando de um momento onde você esquece o poderio de Deus e você impõe a sua felicidade na realização daquilo. Aí você só vai ser feliz se aquilo acontecer. Agora, quando você entende que apesar de você desejar aquilo e você crê em Deus, você crê que Ele pode fazer aquilo, mas você espera o melhor do Senhor para sua vida, aí você faz do limão a limonada. Exatamente. Porque a gente acreditando que a vontade do Senhor, ela vai além das nossas expectativas, né? Sim. E, além de tudo, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Sim. Então que nós venhamos sim ter expectativas, porque eu acho que a expectativa é também um exercício da fé, né? Porque você tá visualizando coisas que ainda não aconteceram. Então você exercitar a sua fé. Mas você tem que exercitar a sua fé, essa fé, ela precisa estar no Senhor. E não no sonho. E não na coisa que você deseja obter, né? Quando você gera expectativa,
que a sua expectativa venha a ser gerada, você venha a ter sonhos, você venha a visualizar coisas, mas que a sua confiança na realização de tudo isso não venha estar em você mesmo, porque nós não temos poder para nada, e não venha estar nessa coisa, a sua felicidade vinculada a este sonho. E sim ao Senhor, né? Sim ao Senhor. Vem estar no Senhor, a sua confiança, a sua fé naquilo que Ele vai fazer, porque com certeza, se aquele for o sonho dele para você, vai acontecer. Se não for, Ele vai te levar para outros caminhos para que a vontade dele se cumpra, né? Sim. E vai ser bênção. Vai ser bênção. A gente tem experiências, né? A gente teve ali caminhos diferentes do que aquilo que a gente planejou, mas tudo isso vai nos levando para o centro da vontade de Deus quando nós nos permitimos viver aquela realidade, né? A gente vai se chatear quando as coisas não acontecem da forma como a gente espera. É inevitável. A gente vai se chatear, vai se entristecer, mas sempre mantendo a nossa fé no Senhor, que, ok, não aconteceu, fiquei triste, sente, eu acho que você tem que sentir sim. Mas pega isso tudo e derrama aos pés de Deus, porque Ele é o único que Ele já sabe o nosso futuro, né? Tanto no último devocional que a gente fez, né, a publicação, inclusive tá lá no Instagram, você pode ver. Eu falo um pouco sobre isso, né? Que há dias bons e dias ruins, né? Se você tá tendo um dia bom, os considere, né? Assim que a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes. Se tá ruim, se os dias são ruins, os considere. Porque é exatamente isso que Deus faz para que a gente não tenha controle sobre o nosso futuro. Exato. A gente sempre precisa lembrar que a nossa dependência está em Deus. E a nossa expectativa está no Senhor. Não no que as mãos dele vai nos oferecer, vai nos entregar. Mas está na pessoa de Cristo, na pessoa de Deus. Porque é nele a nossa confiança, é na vontade dele, é no projeto dele, é no que ele almeja para as nossas vidas, que a nossa confiança deve ser essa. Exatamente, exato. E eu acho que é isso, né, gente? Que as nossas expectativas, Sim, elas venham ser criadas, elas venham ser geradas, mas que a nossa confiança e fé não venha estar no sonho, não venha estar no objeto final ali de desejo, mas sim no Senhor. E aquilo que Ele proporcionar, seja de acordo com aquilo que a gente de fato quer, ou não, a gente entenda, né? A gente saiba que, sendo feita a vontade dele, aquilo que vai ser gerado, aquilo que vai acontecer, ele vai ser bom, perfeito e agradável. A gente só não pode ser como criança mimada, que quando não recebe aquilo que pediu, bate o pé. Às vezes você tá pedindo uma boneca de plástico, como uma criança, e seus pais vão lá e te dão uma boneca que anda e fala. É muito melhor daquilo que você pediu. Só que você não consegue enxergar porque você tá cego com aquela coisa na sua cabeça de que você queria a boneca feia, réia, podre de plástico. E você não aproveita a boneca que fala, que anda, que é incrível. Então a gente acaba ficando, parece que com escamas nos olhos, porque a gente fica mimado. Ai, não foi do jeito que eu quis, não quero então e tal, joga fora. Acho que nós somos adultos, né? E a gente precisa ter essa consciência, né? E até mesmo pra gente, imagine, se tudo que não acontecer da forma que a gente espera, a gente for bater o pé, se jogar no chão igual criança e chorar. A gente vai viver nessa posição, jogado no chão e chorando. Sim. Porque geralmente a nossa expectativa e realidade são diferentes. Só que é isso, né? Se a vida te dá o limão, faça a limonada. Senão você vai ficar chupando limão e aí, gente, né? O azar é de quem quer chupar o limão. Exatamente. Né? Que a nossa expectativa esteja no Senhor e a nossa realidade esteja no Senhor. Exatamente. É isso. É isso, gente. Bom, vamos para a parte agora dos comentários, né, da galera que participou ali no Instagram. Da interação. Se você não participou desse, gente, no próximo, deixa lá o seu comentário, vem participar com a gente, vem fazer uma pergunta, sei lá, enfim, compartilhar algo ali, por exemplo, aqui uma expectativa e uma realidade, o pessoal vai compartilhar o que tiveram de expectativa, o que aconteceu na realidade e bater esse papo aqui com a gente. A Margot Nogueira diz assim: achei que não ia conseguir viajar para João Pessoa de avião sozinha e consegui. Senhora Margot Nogueira, um privilégio tê-la aqui, senhora minha mãe. Obrigada sempre pelo presente, engajamento, é sempre presente. Obrigada pra gente não flopar. Sim. Mas aqui, ó, pra vocês verem,
Aqui a minha mãe estava com uma expectativa, na verdade, negativa. Por quê? Ela tá em João Pessoa agora, nesse momento, visitando a minha tia que mora lá. E a minha mãe, ela nunca tinha viajado de avião sozinha. Ela já viajou com a minha tia, já viajou comigo, mas sozinha ela nunca tinha ido. Então, para se perder em portão de embarque, etc. Enfim, não ia ter ninguém ali para dar um apoio moral. E ela tava com medo ali, e ela tinha conexão ainda, não era direto, teve uma conexão. E ela tava com um receio, né? A expectativa dela era que talvez desse alguma coisa errada. E no final deu tudo certo. Ela já tá lá, vai fazer uma semana que ela tá lá, tá aproveitando. Olha aí. Então tem isso também, né? Às vezes a gente tem uma expectativa negativa e nós somos surpreendidos quando aquilo que a gente achou que ia dar errado, dá certo. É verdade. E deu certo. E deu certo. E o Léo Becker diz assim: recebi meu salário na sexta e gastei tudo no sábado. Meu marido, meu amor. Muitas vezes, né? Não foi nem ele que gastou, né? Às vezes desculpa. Às vezes pessoas frustram a nossa expectativa. Ah, boa. Às vezes tem isso também, tá? Meu marido ele recebe na sexta e de repente no sábado o que acontece? Sumiu. Toda semana a gente tem a expectativa, vamos guardar dinheiro, vamos ter dinheiro. Não, chega gente. no sábado, cadê o dinheiro? Né? A expectativa era que teria, a realidade é que não temos. Hoje ainda é sexta, então ainda tem, meu amor. Ainda tô gastando aqui. Já tá tendo. Ainda já gastei tá tendo. um pouco. Bom, vamos aqui, ó. A Santos.ev diz: a maternidade é uma realização muito maior do que eu imaginava. E é um amor imenso. A maternidade é uma coisa, eu ainda não experimentei um dia, mas eu sei que a expectativa, isso por, né, ouvir experiências de mães e pais. É uma expectativa e uma realidade muito diferente, porque é algo muito particular, muito individual. Cada criança é muito individual e muito particular. Mas tem mulheres, por exemplo, como a Evelyn, a Santos Eve, que talvez ela imaginasse que fosse uma coisa mais difícil, porque às vezes a gente vai acompanhando na internet, tem ali as duas vertentes, né? Pessoas que você olha e fala, nossa, que lindo, que amor, que incrível. E tem outras que parecem que é o fim do mundo. E aí, às vezes, essas que você assiste, que dão a entender que, meu Deus do céu, acabou a vida da pessoa, você fica até com medo, né? Então, assim, eu tento não consumir tanto isso para não influenciar a minha mente. Mas ela tinha ali uma expectativa que talvez... como vai fazer, como vai ser, e ela viu que é o maior amor do mundo. Sim. Né? Não que não seja difícil, né? Não que não tenha ali as lutas diárias, mas acredito que, pelo que ela fala aqui, esse amor, que é gerado, né, na maternidade, ele supera todas essas coisas, né? Sim. Então faz tudo valer a pena. Tá nessa expectativa, amiga? Do quê? Ai, meu Deus. De ser mãe? Um dia. Um dia, pessoal. Eu tô jovem. Tá jovem. Adolescente, mãe na adolescência. Mas você falou uma coisa, né? Só pra pontuar, interessante. Às vezes a gente vê alguém que teve a expectativa frustrada e aí isso nos atinge. Tipo, não tem nada a ver com a gente. E aí, por conta da reação daquela pessoa, a gente começa a ter um pensamento também negativo a respeito. A gente começa a criar expectativas erradas. A partir da realidade da pessoa. Porque ela teve uma expectativa X, aconteceu Y, ela ficou frustrada. E aí ela compartilha somente a frustração. Ela não conseguiu absorver e tirar o proveito bom daquela situação, né? Alguma coisa boa daquela situação. E muitas vezes a gente se pega olhando ali a realidade da pessoa que teve uma expectativa frustrada, ela compartilha aquela realidade e a gente começa a gerar uma expectativa ruim. Com base na realidade daquela pessoa. Então isso é uma coisa que a gente precisa também se policiar. Não é porque a pessoa tá chupando um limão que você vai pegar e chupar o limão também, às vezes. Isso, gente. Você vai ter criatividade com aquilo, vai fazer uma limonada, vai fazer um mousse de limão. Vai fazer um cheesecake de limão. Gente. Enfim, gente. É isso. Tem opções. Vem aqui, a Raquel Canuto disse: achei que seria muito rica com 30 anos. Nossa, eu também, eu falei, né? Aí é uma expectativa tola, né? Tola.
Às vezes a pessoa é isso, vive numa realidade totalmente diferente. Não é o caso da minha amiga, claro. Você vai cortar essa parte. Não vou cortar. Amiga, um beijo. Eu sei o quanto ela é trabalhadora, o quanto ela se dedica, né? Mas eu acho que é isso, todos nós tivemos essa expectativa de que aos 30, a gente ia estar no outro patamar, ia ter né? batido o primeiro milhão. E não foi. A internet, ela mostra, né, tanto isso como chegar ao seu Mas eu primeiro acredito milhão. no potencial de você, amiga. Eu acredito que a minha amiga vai ser rica. Ainda. Não aos 30, mas na casa deles, amiga, porque você acabou de completá-los. Então, assim, tem 9 anos aí. Tem bastante tempo corre, aí corre que dá. Pra vir. E é isso. Olha aqui, ó. Meu amigo Léo Becker disse: meu casamento foi algo que eu imaginei e que na hora foi além da minha expectativa. É incrível. Achei assim, né? Forçado um pouco, talvez. Eu pedi pra ele, mano. Mentira, gente. Eu obriguei ele a escrever isso ontem. Mas isso é uma coisa interessante, né? Porque é algo que você não tem controle. Por exemplo, você casou, vocês se conheceram, aí vocês sonharam esse casamento, né? Só que é a expectativa de 2 pessoas. Então, quando isso tá alinhado, é muito mais difícil, né? Eu não sei, né? Até porque sou solteira, só tive expectativas frustradas. mas é ter que lidar também com o outro, né? Com a expectativa do outro. Exato, porque imagina, poderia nesse caso, como são expectativas de 2 pessoas para um só ideal. Poderia atender a expectativa de um e não atender a do outro. Sim. Né? Nesse caso, superou as minhas expectativas também, né? Sim. Nós sonhamos ali com o nosso casamento, parcelamos a perder de vista as coisas, né? Sim. E, de fato, a gente tinha ali na nossa cabeça um ideal de como seria a festa, a decoração, de como seria ali aproveitando aquela noite de casamento. E, realmente, foi muito além do que a gente imaginou. Teve Sério? coisas que a gente não estava esperando, coisas na decoração que nos surpreenderam, porque na nossa cabeça era de um jeito e chegou na hora, foi muito melhor, muito mais bonito do que a gente imaginou. Assim, no ponto de, tipo, você escolheu uma coisa e foi diferente. Não. Foi tudo conforme eu escolhi, mas detalhes que colocaram a mais. Fizeram um plus, um mimo, né? Ali que eu não tava esperando. Show. E aí aconteceu, fizeram e ficou lindo, ficou incrível, a festa foi incrível. Que demais. Então, assim, realmente ultrapassou as nossas expectativas nesse caso. Então, nesse caso, sim, mesmo sendo 2 pessoas com uma só. 2 expectativas e uma só realidade, a expectativa foi atendida e superada de ambos, né? Muito bacana isso, né? E vamos lá, né, pro Pause Indica, né? Que é o momento onde nós vamos fazer algumas indicações, filmes, séries, livros, enfim, lugares. Eu vou indicar um Instagram que chama Bible Project Português. Esse é um Instagram, eu acho que ele tem em várias línguas. Deve ter inglês, deve ter espanhol. E esse Instagram, ele pega trechos da Bíblia e ele ilustra. Ele fala aquela passagem de forma muito educativa. Então, tipo, mesmo você que não conhece a Bíblia ou não tem profundidade, ou você que tem dificuldade de ler a Bíblia, você que é cristão e tem dificuldade, é muito legal, porque ele vai trazer como se fosse uma história, sabe? Tipo, apesar de serem várias histórias, né? Ele vai ilustrar, então tem até desenho, assim, é muito bacana. Eu não consigo, gente, expressar como é bacana. Você precisa entrar lá, Bible Project Português, né, para você ter essas imagens em português. Eu não conheço. É muito legal. Então, por exemplo, ele pega lá um trecho lá de Adão e Eva. Todo mundo conhece essa história, Adão e Eva. E aí ele vai contar essa história, esse trecho. E aí é muito legal, porque aí vai aparecendo imagens, mas ele conta de uma forma que te prende. Tipo, você fala, poxa, eu li muitas vezes aquela determinada história e, tipo, não me fixou. E aí te fixa, sabe? Você fica... Você lembra, né? Por exemplo, teve histórias lá de grandes guerreiros no Velho Testamento. E aí ele vai falar das guerras. Tô seguindo. E aí tem, às vezes, até o desenho da batalha acontecendo. É muito legal. Um dos que eu mais gosto é quando ele fala de Daniel. E aí
algumas visões, algumas revelações que foi dada, e aparecem as imagens, e aí ele traz todo um contexto histórico daquele momento. Então é muito legal, gente. Vai lá, olha que é bem bacana. Já tô seguindo, já vou consumir. Eu vou indicar hoje 2 coisas. Jogo, não sou viciada em jogos, sabe? Da última vez eu também... Eu também indiquei aí, né? Jogo, mas na verdade não é um jogo específico, é um tipo de jogo. Sim. Que é jogo de escape room. Eu não sei se vocês já jogaram, se já tiveram experiência de jogar online. Uma vez eu mostrei, eu fiz Sim. até uma live com os meus amigos. Fiz um streaming com os meus amigos jogando e dá uma aprendida, não dá? Você fica querendo. É tipo assim, é um jogo meio que de raciocínio lógico. Eu não sou nerd, gente, mas eu gosto de jogo assim que você tem que pensar. Então, meio que você precisa encontrar a chave para poder sair de um quarto, de uma sala, de uma casa, enfim. E para encontrar essa chave, você vai precisar ir desvendando enigmas. Então, sei lá, essa árvore aqui vai ter um código, só que esse código ele vai ter uma sequência lógica. E aí, na sala, você vai olhar e você vai ter que caçar ali, entender qual é a lógica para descobrir aquele código. Enfim, é um jogo que trabalha ali bastante o raciocínio lógico, né? Eu gosto muito, então eu super indico. Você já foi num físico? Eu não fui, inclusive tem um em Dublin que eu quero ir. Tem vários aqui, se eu não me engano. Sim. E eu já até comentei já no nosso grupo de amigos pra gente combinar de ir, porque eu só tive a experiência de jogar online. Então, assim, no físico, na vida real, eu não sei como é que é. É bem legal, eu já fui. Sério, eu quero ir. Muito legal. A outra coisa que eu quero indicar é um Instagram também. É o Instagram, nossa, deixa eu ver o nome agora aqui. É temperamentando.oficial. É o Instagram você segue, eu acho. Sim. Já, que fala sobre os temperamentos, os 4 temperamentos do ser humano, que é o colérico, melancólico, muito fleumático legal. E sanguíneo. A gente pode, inclusive, um dia fazer... Sobre isso, né? Sobre isso. É verdade. Nossa, vai ser demais. Muito bom. Assim, gente, só pra exemplificar, tá? Temperamento não tem nada a ver com signo, ok? Gente, a gente não acredita em signo. Então, assim, não é sobre o mês que você nasceu, você é aquilo e pronto. Não é sobre o mês. Até porque 2 pessoas que nasceram no mesmo mês, no mesmo dia, na mesma hora, elas são completamente diferentes. Sim. Então, não faz muito sentido na minha cabeça. Mas, enfim, né? Cada um com seu cada qual. Mas o temperamento, ele tá relacionado a quem você é mesmo. Sim, ali, a sua personalidade, as suas atitudes, como você age em determinadas situações. Uhum. Então, mediante a essa análise, você tem ali definido o seu temperamento. E é muito legal, porque quando você descobre o seu temperamento, você começa a entender o porquê de você... Não que seja muleta também, viu, gente? Pra você fazer as coisas erradas. É meu temperamento. Não justifica, não. Ok? Os temperamentos, eles devem ser amadurecidos, sim. Ok? Mas faz sentido na sua cabeça. Quando eu descobri o meu temperamento, muitas coisas fizeram sentido na minha cabeça. Porque eu só me achava uma pessoa estranha. Uhum. Eu falava, meu Deus, eu sou estranha, não é possível. Continua sendo estranha? Continuo, mas hoje faz sentido o meu estranhismo, entende? Você já aceitou, você já abraçou. Eu já me acolhi, eu já abracei o meu estranhismo, né? Nem sei se existe essa palavra. Mas, enfim, temperamentando.oficial, entra lá, começa a fuçar e vê qual é o seu temperamento e depois até manda pra gente, porque é um bom tema de próximo vídeo, sim, né? Temperamentos, é bem legal. Vamos trazer esse sim, tema. A gente pode até, inclusive, trazer um exemplo de cada, uma amostrinha de cada, que nós temos um grupo completo, inclusive. Não indico. Não indico. Não, enfim. Eu acho que é muito legal você trazer essa indicação. E ajuda muito a gente a entender o próximo também, outro, né? É verdade. Então... E ter um pouquinho mais de resiliência, paciência. E alinhar as nossas expectativas. É verdade. Quando a gente entende o temperamento da outra pessoa, sim, a gente consegue alinhar nossas expectativas, né? Só alongando um pouquinho. Por exemplo, eu sei que o Felipe é colérico. Então, eu tenho a minha expectativa alinhada de acordo com o temperamento dele, porque eu sei que a reação dele não é a mesma de um fleumático, por exemplo. Sim. O colérico, ele já é mais... E às vezes eu posso te surpreender, querida, porque aí você acha que eu vou chegar e dar na cara da pessoa e eu vou só... Dar na cara da pessoa. Não. E ele vai só realmente dar na cara. Não, porque quando você se conhece... Quando você é um colérico maduro... Enfim, gente, a gente isso. vai falar mais sobre isso. Mas vai lá, dá uma olhada...
Vê. E tenta descobrir aí. Descobre e fala pra gente, olha, de acordo com o Instagram ali, lendo, eu acho que eu Sim. sou temperamento X. E traz aí pra gente, né, gente, dar um up Bacana. aqui. Então tá. É isso. Esse foi o papo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Para os próximos vídeos, interajam, comente, né? Só minha mãe e o Léo tem comentado. A Raquel. Compartilha também aí com seus amigos, família, né? Vamos fazer desse lugar uma comunidade pra gente aprender juntos, se conhecerem mais ainda e ter esse momento de pausa e reflexão nas nossas vidas, tá bom? É isso, pessoal. Até a próxima. Um beijo. Tchau, até tchau. A próxima. Beijinho. Tchau, tchau.